Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening, little bit frightening. But the light that you're riding, you're a diamond in the rough, a brilliant ball of clay. You can be a work of art if you just go all the way. Look out! Now what would it take to break? I believe that you can be. Olá para você, prazer estar aqui mais uma vez. Eu estou numa aula de Kung Fu com o nosso professor Cris da Rasa. A ideia de fazer o programa hoje começar aqui é porque nós vamos aprender algumas técnicas de defesa pessoal feminina. Até cansei. Isso porque o número de mulheres agredidas, principalmente pelos companheiros, está aumentando de forma assustadora. Então acompanhe no programa de hoje nossa entrevista, alguns golpes que vamos aprender. Respirei, não consegui. O negócio não é mole, não. Então no programa de hoje, nosso professor, nosso mestre vai nos ensinar alguns golpes, não que a gente tenha que reagir, mas talvez em uma situação onde a gente seja imobilizada, talvez a gente possa se safar até para correr. No programa de hoje, nós vamos trazer a Mara Rúbia, que é aquela moça de 20 e poucos anos que foi brutalmente agredida pelo marido, ciumento, lembra? Ela teve os 2 olhos perfurados. Além dos depoimentos fortes, nós pretendemos também conversar com a advogada que está cuidando do caso, que é a doutora Darlene Liberato, para a gente saber um pouquinho como anda esse processo, se acharam o maldito ou não. Isso é apenas uma prévia do nosso programa, que tem muito mais. É claro que você sabe que nós temos nossos consultores, nossos repórteres estão nas ruas, enfim. O programa está começando agora, o programa Boa Vida, e eu convido você a ficar conosco na próxima 1 hora. Até já? Vamos lá? Até já? Vamos lá que eu estou gostando, hein? Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar. O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia, 3941-3005. Na Renault, feirão Renault com super vantagens pra você. Taxa zero em até 48 meses, imperdível. E super valorização do seu usado. Tá combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais. Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. Botini, se a concorrência anunciar preço mais baixo, a Renault cobre. Tá combinado? Feirão pra valer na Renault, sua marca Renault. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O programa Boa Vida está de volta. Nós começamos aqui já na Praça do Sol, andando pelas ruas de Goiânia. Eu estou indo buscar a advogada Darlene Liberato, que é a advogada da vítima daquele marido estúpido, agressor, malvado, horroroso, que cegou um dos olhos da Mara Rúbia e o outro feriu também, está gravemente ferido. Então, estamos chegando. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.
Minha querida, mas que saudade de você. Pois é um prazer nesse novo programa, esse novo formato maravilhoso. Você Tá viu? todo mundo adorando. Como não ver? Maravilhoso. Bom, Darlene é uma amiga já desde a época do colegial. A gente se conhece. Faz tanto tempo assim, né? Não, pouquíssimo. É. E quando eu chego nesse escritório aqui, uma coisa que eu nunca te perguntei é essa vaca que você adquiriu daquela exposição de vacas que foi uma polêmica, exposição vaca espalhada por toda a cidade. Você pegou a sua. Arrematei a minha. Arrematou a sua. E essa vaca, ela entra e sai do escritório todo dia, ela dorme lá dentro do escritório. Dorme lá dentro, infelizmente, em função dos vândalos, né? Não sei se você se lembra que naquela época, além de depredarem várias vacas, estragarem, eles inclusive roubaram uma vaca, né? Então, em função disso, infelizmente eu não consegui um mecanismo para ela ficar do lado de fora. E eu adquiri, além de ser um ato de caridade, que foi um leilão beneficente, é porque eu acho que na advocacia a gente lida com muita dor, com muita dureza. E eu acho que uma obra de arte na porta de um escritório, onde normalmente as pessoas vão lidar com problemas, com dor, eu acho que ameniza um pouco. Eu gosto muito de obra de arte, de artistas goianos. E De meu quem escritório é a sua vaca? É do Ronan. E você, cada dia mais linda. Imagina, O chegando aos casamento lhe 50. fez bem. Obrigada. Muito obrigada, bem, né? Obrigada. Deixa eu perguntar antes da gente chegar. Nós estamos indo agora lá para casa da Mara Rúbia, que é aquela moça que eu te falei. Mas É que ela ainda nem sabe que a gente está indo. Eu preferi não avisá-la, porque ela teve muitas dores essa noite. E assim, ela não pode sofrer nenhum tipo de estresse. Então, assim, além do que ela já tem sofrido. ela perdeu a visão, perdeu o filho. Quer dizer, o que mais que essa moça tem para perder na vida? Essa é uma realidade, infelizmente, diária em Goiás. né? Aqui, infelizmente, Aurélia, assim, uma triste estatística, mas Goiás é o terceiro estado mais violento do Brasil. Eu fiquei pasma com esses dados. É o terceiro, ele só perde para o Piauí e para o Espírito Santo. E eu acho que todos nós aí nos últimos 10 dias, inclusive hoje eu já me deparei no jornal com um cidadão que matou a companheira, a filhinha de 7 meses e suicidou. E aí é onde que eu acho, que eu falo assim, com experiência, que tudo no Brasil a gente tem uma mania de querer mascarar. A criança está doente, é virose. A pessoa está com problema de saúde, é estresse. O homem bate na mulher, é psicopata. Não é psicopata de jeito nenhum. Eu acho que o único homem violento que é psicopata é o homem que mata, bate e suicida. Esse sim eu acredito que ele é doente. Tá certo. Agora, bater, matar e sair solto, passeando, andando no zoológico, indo em festa, como ele não é psicopata, ele é psicopata meio período, isso não existe. Ou a pessoa é doente totalmente ou não. Agora, bater na mulher, espancar na mulher, é muito fácil depois arrumar esse título de ser psicopata. Eu não acredito nisso. E assim, a Lei Maria da Penha, que fez agora quantos anos? 7 anos. 7 anos, agora é recente, né? Que ela completou 7 anos. A Lei Maria da Penha é perfeita. Ela, por exemplo, ela coloca na cadeia homens que trazem qualquer tipo de violência com a mulher, não só física, mas psicológica, de ordem, de qualquer tipo de ordem, protege os filhos. Existe o termo abandono material, quando o pai deixa de prover alimentos aos filhos e à esposa. Quer dizer, a lei é maravilhosa, mas infelizmente ela tem a medida protetiva, que é uma medida fantástica se ela realmente existisse. Então, a Lei Maria da Penha foi uma lei que ela veio para que nunca mais nenhuma mulher brasileira fosse vítima de violência. Mas parece que no caso da Mara Rúbia não foi suficiente, né? Não, ela fez várias denúncias em Goiânia, em várias delegacias, fez na cidade que ela morava. Inclusive no mês de julho, ele chegou para tentar matá-la e a irmã escondeu debaixo da cama, chamou o 190. Acredite se quiser, ele saiu algemado da casa da Mara Rúbia, algemado num camburão de polícia, chegou na delegacia, 2 horas mais tarde, ligou para ela dizendo que estava solto. Darlene, um problema que a gente sempre ouve falar é que as mulheres fazem a denúncia
e depois elas desistem de continuar a denúncia. Isso ainda é uma coisa frequente? É uma coisa frequente todos os dias, no próprio caso da Mara Rubia, porque o agressor dela, 30 dias atrás, foi preso. Ele foi preso por volta das 18 horas, às 21 horas ele estava solto. Então essa sensação de impunidade que ronda o Brasil em todos os sentidos, ela desanima muito a vítima, porque ela é obrigada a passar 3, 4 horas numa antessala de uma delegacia, faz uma ocorrência policial, e ela não tem certeza que esse agressor vai ser punido, aliás, sequer se ele vai ser ouvido, né? Porque muitas vezes ele nem é ouvido. E essa medida protetiva, muito embora ela seja muito bonita na lei, ela funciona para Luana Piovani, que tem uma Globo por trás para colocar um policial vigiando, é uma celebridade. Imagina, se aqui hoje nós temos 1000 mulheres fazendo pedido de medidas protetivas, quem vai fazer esse controle? Não tem polícia. Impossível, não tem gasolina na viatura, não tem médico. A Lei Maria da Penha prevê que a mulher tem um tratamento diferenciado com juizados, com IML, com policiais exclusivamente femininas, com assistentes sociais. Infelizmente, nós não podemos dar o luxo sequer de ter... Quer dizer, se tiver um policial de qualquer sexo já tá bom, né? Sinal que ela já foi atendida. Normalmente nem isso tem. Violência contra a mulher não dá ibope, não dá voto, não elege ninguém. Como assim? Não, inclusive o que muito me assusta é que quando eu achei que a nossa presidente, sendo uma mulher, claro, eu achei que o índice de violência contra a mulher fosse diminuir assustadoramente. E eu nunca vi a presidente tocar nesse assunto. Quantos anos você mexe com... Você está na assistência jurídica do Sevan? Há 20 anos. Há 20 anos. Eu sei porque, desde o início, quando eu comecei a trabalhar nesse programa de saúde, muitos anos atrás, a gente já vinha conversando sobre o Sevan. Qual que é a realidade do Sevan hoje? A pior possível. Fechou ainda? O Sevan, nunca piorou. O Sevan não fechou as portas ainda, graças assim a uma força inigualável, incomparável das voluntárias, principalmente da Dole e da Cecília. Tem dia de manhã que não tem dinheiro para o café da manhã, não tem para o almoço, não tem para o jantar. Ontem tinham quase 100 crianças e adolescentes abrigadas lá, todas vítimas de violência, e o governo não contribui com nenhum centavo, não existe nenhuma ajuda do governo estadual, federal ou municipal. Mas por quê? Porque eles dizem que precisa de umas certidões, que eles precisam de... Enfim, a burocracia. Agora é estranho, é o que eu disse, eu acho que violência contra a mulher não rende votos, porque é uma entidade que a gente vive exclusivamente de um bazar, de doações. Então, para quem está ouvindo aqui e quiser ajudar o Sevan, o que tem que fazer? O Sevan precisa de todo tipo de ajuda financeira, ajuda humanitária, ajuda de uma pessoa ler para as crianças, uma pessoa para fazer um curativo, para cortar cabelo das crianças, das mulheres violentadas, para dar um pouco de carinho, um pouco de apoio. O Sevan precisa de comida, de produtos de higiene, de produtos de primeira necessidade, psicólogos, assistentes sociais, advogados. Precisa de tudo? Precisa de tudo. Então, é www.sevan e qualquer pessoa, e aliás eu vivo dizendo, Aurélia, quem passar 1 hora da sua vida dentro do Sevan, passou por essa vida, pelo menos tendo a certeza de que a gente não tem nenhum tipo de problema. Daqui a pouco a gente volta. Quer um Renault com super vantagens? Então corra para o Feirão Renault na Renauto. Tem taxa zero em até 48 meses e super valorização do seu usado. Combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais! Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. E a Renauto Botini cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência? Claro que cobre, tá combinado? Verão pra valer na Renauto, sua marca Renault. Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar.
O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia, 3941-3005. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Bom, a gente está chegando aqui para falar com a Mara Rúbia, não vamos mostrar o lugar, ela está protegida, mas antes de entrar, a doutora Darlene tem uma novidade. Pois é, agora no final da tarde, às 17 horas, eu acabei de receber um telefonema de que o Ministério Público deu parecer favorável à busca e apreensão do filho da Mara. E agora sim, eu vim dar a notícia para ela e você assim, abriu assim, você foi a sorte dela chegar junto com essa notícia, para tentar tirar um pouco da dor do coração dessa moça, porque ela merece. Se Deus quiser, amanhã hora dessa, a gente consegue trazer a criança de volta para ela. Quando eu abri o outro portão e entrei, aí eu abri a porta, né, normal, como eu sempre faço. Eu joguei a bolsa em cima da mesa, pus o celular, pus chave, como eu sempre faço, todos os dias eu faço isso. Aí quando eu só vi um vulto, e foi de repente, não tempo nem de eu pensar. Eu não estava esperando, sabe? Ele já foi pegando assim. E aí ele pegou assim com as duas mãos e ele apertou bastante, com muita força. E eu não tinha fôlego, eu não conseguia mexer com as pernas. Você tentou tirar a mão e não conseguiu? Tentei tirar a mão dele, ele é forte, ele é bastante forte. Ele me jogou em cima da cama e aí ele foi me enforcando. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu vim aqui em Goiânia só pra isso, só pra matar você, falou pra mim. Aí eu me lembro de eu falar, não faz isso, não faz isso. E ele apertando, com muita força, as duas mãos no meu pescoço, assim, muita força mesmo. E eu fui perdendo fôlego, parece que eu tava morrendo. E eu debati, assim, os braços na parede, as pernas bastante. Eu bati no rosto dele, tentava tirar a mão dele, lutei bastante com ele, sabe? Tentei rasgar o rosto dele. Aí o pouquinho que acho que ele cansava, ele me soltava, eu gritava. Aí ele continuou me enforcando. Aí eu lembro que eu fiz xixi na roupa, porque eu não aguentava mais. Tanto que ele apertou. E eu já não tinha mais fôlego. E as únicas palavras que eu falava era Jesus me ajuda. Eu só falava assim, Jesus me ajuda. E eu lutei bastante com ele, debati as pernas na parede, nele, assim. E ele continuou me enforcando. Eu sentia que meu rosto estava imundo de inchado. Eu sentia que eu estava tão vermelha. E aí ele pegou, eu desmaiei por um instante assim. Só que eu desmaiei, mas eu estava escutando tudo que ele estava fazendo, sabe? Aí ele veio, pegou um fio de telefone, aí ele amarrou aqui assim, ó, onde tá ferido. Bem forte mesmo, com muita força. Pegou uma toalha que eu ganhei de aniversário da minha irmã que tá lá, que ninguém nem mexeu nas coisas, tá do mesmo jeito. Rasgou, amarrou aqui. Pegou um vestido de seda meu que tava lá em cima, amarrou também no meu pescoço. E o outro pedaço da toalha, ele enfiou na minha boca. Foi onde eu voltei, eu continuei tentando lutar com ele e ele apertou de novo. E eu fazia só assim, bom, que eu não tava respirando, sabe? Aí ele pegou minhas duas mãos com muita força assim, amarrou com os fios. Aí me jogou no chão da cama. Eu lembro só que eu caí com muita força no chão. Aí eu fiquei mole, que eu não aguentava mais. Eu escutei quando ele foi na cozinha, ele pegou a faca de mesa. Eu não sabia o que ele estava pegando. Eu lembro que ele foi na cozinha, eu escutei ele mexendo nas coisas. Aí ele veio e montou aqui em cima de mim assim. Aí ele apertou aqui com muita força assim. Aí eu abri o olho meio desacordada, vendo ele, mas sem sentido. Sim.
Aí eu lembro de eu tentar falar, sabe? Não faz isso, não faz isso. Eu tentei falar. Aí ele abriu meu olho direito, aí foi onde ele enfiou a faca, ele enfiou bastante, que até atravessou meu olho, que eu perdi o olho direito, não tem como mesmo. E eu dei tipo um grito, sabe, com o pano na boca, porque ardeu, queimou muito. Aí eu virei assim o rosto, saiu muito sangue. Aí eu desmaiei. Aí ele abriu o olho e furou o outro. Eu desmaiei, ele roubou meu celular, roubou umas coisas dentro da minha bolsa, roubou meus negócios que eu tinha da Dean, várias vezes que eu tinha ido lá. Me trancou dentro da casa, trancou os portão e largou a chave pro lado de fora. E eu fiquei desmaiada. Eu não sei por quantos minutos ou horas eu fiquei desmaiada. Quando ele terminou de fazer isso tudinho comigo, ele saiu lá dentro de casa, ele ligou pro meu irmão, falou, vai lá que eu matei sua irmã, do meu celular, que ele roubou. Ligou pra minha amiga, falou assim, olha, eu matei sua amiga. Ligou no meu trabalho mais tarde, perguntou se eu estava viva ou morta, pra minha gerente. O policial, quando foi me socorrer lá dentro de casa, ele perguntou se eu me lembrava que cor de roupa ele tava. Eu falei, não, ele tá com uma blusa vermelha, ele tá num carro tal assim. E ele saiu de Goiânia normalmente, como se ele não tivesse feito nada. No próprio carro? No próprio carro. E você acha que ele voltou para Corumbá nesse dia? Ele voltou, minha irmã de 16 anos estava lá, que minha mãe mora lá, minha mãe veio e minha irmã ficou. Minha irmã disse que ele voltou, ele teve na mãe dele, pegou roupa, pegou as coisas, pegou tudo que era necessário. Chegou a ver meu menino, entrou no carro e sumiu, não, como se ele não tivesse feito nada. Eu me lembro bem que o policial chegou em mim e falou que não era assim, que tem vários procedimentos, que tem... Tem que esperar acontecer primeiro, né? Aí, pela penúltima vez que eu fui na delegada, eu nem lembro do rosto dela mais, ela falou pra mim assim, eu pedi uma medida, ela falou pra mim assim, lá do centro, né? Não é só você chegar aqui, sentar e pedir. Isso toda mulher faz. Ela falou pra mim. Isso aqui também é um pedaço de papel, não te garanto nada. Não garanto que você tá salva dele, é um pedaço de papel. Isso aqui a gente dá pra intimidar o agressor, não te garanto nada. Eu me senti como não resolveu nada, eu tava no fundo do poço, não sabia o que fazer da minha vida, pra onde correr, o que fazer, que eu ia morrer na mão dele. Pra falar a verdade, a gente entra dentro de uma delegacia, você sai mais mal desinformado que você entra lá dentro. Eles te explicam as coisas, você sai sem entender nada. Você sai mais perdido do que entra. Você sai mais com medo do que quando você entrou para fazer denúncia. Acho que as mulheres vão me entender. Quando eu fui lá, eu pensei assim que a delegada ou qualquer outra coisa lá de dentro ia me ajudar, ia me dar apoio, ia me explicar as coisas, ia falar, não, nós vamos fazer assim, assim, pelo menos para ele não beirar a sua porta, pelo menos para você ter uma liberdade. Eu não desejo que ninguém fure o olho dele, eu não desejo que ninguém queime ele igual eu escuto, eu não desejo que ninguém mate ele. Eu não quero isso, jamais. Não quero o que ele fez comigo, eu não quero que ele receba. Mas eu quero que ele vá preso, que ele pague pelo que ele fez, que ele fique lá preso pelo menos 30 anos, pelo menos para mim, pelo menos respirar um pouco, sabe? Pelo menos para mim seguir minha vida, pelo menos... Porque não é justo depois do que ele fez, pelo que eu tô passando, porque só Deus sabe o que eu tô passando. Eu não durmo mais. Desde quando aconteceu isso, eu não durmo. Eu tava tão feliz, eu enxergava bem, meu trabalho tava indo muito bem, eu tava na minha academia quieta, eu tava vivendo a minha vida. Sabe, eu arrumei escola pro meu menino aqui, arrumei uma pessoa particular, assim, pagando pra olhar ele. Tava feliz, vivendo feliz, quieta no meu canto. E daí, de repente, o que acontece? De repente, agora eu vivo na escuridão. Não sei se uma cirurgia pode dar certo ou não. Porque tudo depende se vai dar certo ou não. Porque eles não dão certeza, né? E eu, apesar de tudo, eu quero
Eu quero voltar a enxergar, eu quero trabalhar na minha área que eu estudei. Você estudou o quê? Fiz ciência da computação. Quero casar de novo, ter uma família, ter 2 filhas. Eu não penso em derrota, não. Penso que ninguém é igual a ninguém. Apesar de eu não estar enxergando, ninguém me vê reclamando de nada. Ninguém me vê chorando. Eu rio, brinco, tem hora eu faço até gozação do próprio olho, depois eu peço perdão a Deus. Dói. Dói bastante. Hoje, mesmo de manhã, doeu tanto. Eu fico quietinha, vai indo, a dor passa. Mas eu ainda sonho ainda, sabe? Eu assim, com o olho fechado, eu fico só pensando, assim, quando eu voltar a enxergar. A primeira coisa que eu quero fazer... Vai ser o quê? A primeira coisa quando eu voltar a enxergar, a primeira coisa que eu quero fazer é ler um livro que eu cheguei a ganhar no meu aniversário. Eu nem cheguei a ler, porque naquela semana que ele fez isso era meu aniversário. Não falei, o que você achou? Eu queria saber o que você achou aí em casa depois de um depoimento desse. Agora, o que a gente tem que fazer diante de uma pessoa tão iluminada assim, Darlene? Infelizmente, essa foi uma das inúmeras vítimas de violência que eu encontro, pelo menos todos os dias no meu trabalho. E eu acho que cada um de nós, que essa lição tenha servido para a gente ver que a gente não tem nenhum problema na vida. Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que a vida nos dá e que, de repente, o maior desejo dela hoje é poder ler um livro. Ao passo que os livros e a leitura passam hoje na frente dos nossos olhos e a gente não dá muito valor a isso. Sequer tem tempo. Sequer tem tempo. E denuncie sempre a violência para que fatos como esse não possam ocorrer novamente. Obrigada, meu amor. Prazer é todo Só meu. chato a gente ter se encontrado, a gente se encontra tão pouco numa situação assim, mas mesmo assim é um prazer vê-la assim, tão engajada nessas causas. Você é uma pessoa que me dá orgulho. Mas você também, eu agradeço muito esse apoio que você sempre deu à luta para as mulheres assim, violentadas, desamparadas. E assim, eu vi o tanto que você ficou emocionada diante de um caso desse, não é para menos, não é isso? Beijo, tchau, tchau. Bem, agora nós vamos lá para o consultório da doutora Berta Elias, que é a nossa psicóloga, nossa consultora em psicologia, para saber sobre essas pessoas que passam por traumas dessa natureza ou de qualquer outra natureza. O que acontece no organismo e no emocional dessas pessoas que o trauma acaba emperrando e prejudicando a vida
dessa pessoa, a vida futura dessa pessoa. Então vamos começar com Berta Elias sobre trauma e não só sobre isso. Também eu gostaria de saber da Berta, essas pessoas que agridem, o emocional, o traço emocional dessas pessoas que agridem e dessas pessoas que são agredidas e que se tornam impotentes diante dos seus algozes. É de se esperar que as pessoas normais, quando vivenciam uma situação traumática, experimentem raiva, ódio, problemas de ordem mais física, tipo falta de sono, alteração no padrão alimentar, lembranças recorrentes. Então isso é de se esperar, é normal para alguém que vivenciou um trauma. Então, com o passar do tempo, as pessoas que têm um bom aparato psíquico vão se lembrando cada vez menos dessa situação traumática, de forma que ela tem um impacto cada vez menor nas suas vidas. Isso passa a ser uma lembrança ruim, mas não algo que vá atuar negativamente ou prejudicar a vida da pessoa. Algumas pessoas têm mais dificuldade de resolver e de elaborar essa vivência do trauma. Elas podem desenvolver respostas tardias ao trauma, inclusive, que é o que acontece no estresse pós-traumático. A terapia ajuda, essas pessoas podem levar uma vida normal, essas pessoas podem superar o trauma. E essa terapia envolve, em menor ou maior grau, algum tipo de enfrentamento, mesmo que seja um enfrentamento das lembranças do trauma. Muito obrigada, doutora Berta. Eu espero que o programa de hoje a gente tenha tido uma luz sobre essa questão que nos arrasa, que é a questão da violência contra a mulher. Mas agora a gente vai parar um pouco de falar sobre esse assunto e vamos tocar para frente com um pouco mais de alegria. Começando com esse som. Olha que som é esse, meu Deus. Essa banda está há anos na estrada e dificilmente decepciona. Não sei qual música dessa banda que eu gosto mais. Manu. Aurélia, o nome dessa música é There's a Light That Never Goes Out e está presente no terceiro álbum de estúdio dos Smiths, intitulado The Queen Is Dead, lançado em 1986. Muitos a consideram como a melhor música do grupo ou a que melhor os define, que diz o seguinte: um passeio de carro à noite ao lado da pessoa amada, no qual nem a morte poderia estragar. Meio sinistro, não? Então vamos ver um pedacinho do videoclipe. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. Boa vida, volta já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar. O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia, 3941-3005.
Na Renault, Feirão Renault com super vantagens para você. Taxa zero em até 48 meses, imperdível. E super valorização do seu usado. Tá combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais. Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. Motenise, se a concorrência anunciar preço mais baixo, a Renault cobre. Tá combinado? Verão pra valer na Renault, sua marca Renault. Voltamos com o nosso programa Boa Vida, agora falando sobre o sorriso. Uma clínica que se preze, uma clínica odontológica que se preze, ela tem que ter muitos cuidados no controle das infecções. Esse é um dos assuntos que o nosso repórter Yuri Queiroz foi buscar com os nossos implantodontistas Dario Godin e Jairo José, que também fala sobre problemas periodontais. Vamos ver. Aurélia, essa semana o nosso consultor em implantodontia, Dario Godinho, explica como deve ser feito o controle de infecções em uma clínica odontológica. O controle de infecções hoje é uma preocupação muito grande por parte da odontologia de uma maneira geral. Não só da parte cirúrgica, que é a parte de implantodontia, mas da parte de tratamentos de uma maneira geral. Tratamentos restauradores, tratamentos de gengiva, todos os tipos de tratamento. Então, toda a clínica deve ter uma central de esterilização com uma pessoa capacitada, no caso que nós temos uma enfermeira que ela tem por obrigação tomar conta de todo o instrumental, ela lava, acondiciona, autoclava os instrumentais, divide, tudo empacotado. Então, a nossa preocupação hoje é muito grande com as doenças transmissíveis, que são a AIDS, a hepatite B, a hepatite C, a sífilis. Então, não só a AIDS é uma preocupação nossa, mas várias doenças, uma tuberculose, hoje em dia são responsáveis por um grande número de doenças que devem ser evitadas no tratamento odontológico com um bom preparo dos instrumentais. O nosso também consultor em implantodontia, Jairo José, fala um pouco sobre os problemas periodontais, muito comuns na terceira idade. O problema que mais leva à perda de dente na terceira idade, inicialmente, é o problema periodontal. Só que só inicialmente, porque depois de perdido um dente devido ao problema de gengiva, que é o problema periodontal, em consequência disso, começa a se gerar um desequilíbrio de toda a mordida. A primeira coisa que ocorre é o dente que mastiga diretamente sobre aquela falha, ele começa a descer. Ele vai descendo, vai extruindo continuamente, até que a médio prazo se perde ele também. Os dentes do lado, em relação à falha, tendem também a deitar em cima da falha, desorganizar, perde o equilíbrio e acabam sendo perdidos. Então, inicialmente, devido ao problema periodontal, perde um dente. Em consequência disso, perde o oponente a ele, vai descendo, os dentes do lado vão deitando e quando a pessoa percebe, ela ganhou um grande problema na boca inteira, às vezes devido à falha de um dente só. Obrigada, doutores. Prazer tê-los aqui mais uma vez. Um outro assunto que trazemos aqui no programa Boa Vida é sobre a quimioterapia. Então, eu quero dar um recado aos doutores que precisam dar um diagnóstico de câncer aos seus pacientes. Gostaria que vocês conhecessem um pouco o trabalho da Clínica Oncovida, que é uma clínica que é especializada nesse tipo de tratamento de quimioterapia, ou tratamento oncológico, de um modo geral, mas visando o máximo de qualidade de vida para o paciente, né? Tirar o máximo de sofrimento que ele possa estar tendo com esse diagnóstico. Câncer de intestino, basicamente o sintoma principal é sangramento, né? Assim, inicial, sangramento que pode estar sozinho ou misturado nas fezes ou às vezes até invisível no meio das fezes. Então, normalmente o médico pede uma pesquisa de sangue oculto ou o paciente refere que viu algum tipo de sangramento e tal.
Outros sintomas, por exemplo, perda de peso, pode acontecer normalmente de uma forma mais tardia. Um outro sintoma que também vem eventualmente é a alteração no ritmo do intestino. E isso é uma coisa que é importante chamar atenção, porque se a pessoa tem um hábito intestinal regular e de repente muda por algum outro motivo, por alguma coisa, por exemplo, tem o intestino preso, ficou solto, ou ao contrário, isso é um alerta. Tem alguma coisa errada, então tem que buscar o motivo pelo qual está acontecendo. Pode ser algum tipo de tumor? Pode. Pode ser um bocado de outras coisas, mas de qualquer forma isso tem que ser visto. Uma outra coisa que é importante aqui é pacientes que têm familiares que tiveram câncer de intestino, eles têm um risco maior de ter câncer de intestino. Então esses pacientes têm que fazer colonoscopia também. Porque existem algumas doenças que predispõem o aparecimento de câncer, como por exemplo o surgimento de pólipos no intestino, e tem famílias que têm muitos pólipos, são chamada polipose intestinal, e esses pacientes têm um tratamento específico, né? Tem que ser encarado de uma forma diferenciada. O tratamento vai depender aí do estágio da doença, de quão avançado ela está. Tumor inicial, o tratamento é basicamente cirúrgico, né? Seja da parte final do intestino, que a gente chama de reto, seja do cólon, do restante do intestino. A outra pergunta, assim, mas o tumor do intestino delgado é comum? Não, tumor do intestino delgado é raro para chuchu, não aparece, muito, muito infrequente, né? Então, o que nós nos preocupamos mesmo são os tumores de intestino grosso, né? Cólon, né? Cólon sigmoide, reto, todos esses são mais comuns. Normalmente, o tratamento é ou cirurgia no caso inicial. Naqueles casos onde está um pouco mais avançada, o que se pode fazer é cirurgia e depois um tratamento com quimioterapia, ou às vezes ao contrário, faz quimioterapia e depois cirurgia. Importante é entender que esses pacientes que fazem um tratamento combinado para esses estágios, eles têm uma chance de cura maior do que aqueles que não fazem. Então, a cirurgia é importante, a cirurgia é fundamental, mas nesses casos de doença um pouco mais avançada, não estou dizendo doença metastática não, estou falando de doença avançada localmente. Nesses casos de doença avançada localmente, o tratamento combinado ele é mais eficiente no controle. E a gente vai andando aqui pela cidade, o dia está muito quente, ainda bem que eu estou confortavelmente no meu ar-condicionado, graças a Deus. E vamos tocar para frente. Hoje em dia, quase todo mundo tem uma tatuagem, nem que seja dessas assim bem pequenininhas, né? É bonitinho, um enfeitinho. Então a Vitória Serbi foi pesquisar um pouco mais sobre essa arte, que é uma arte milenar que vem lá de trás. E vamos ver então essa matéria sobre tatuagem com Vitória Serbi. A tatuagem existe há mais de 4.000 anos e faz parte de várias culturas. De acordo com a arqueologia, ficou entendido que essa arte acompanha o homem desde a época da mumificação. Marcou diversas tribos indígenas e os povos maori. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito utilizada para a identificação de judeus nos campos de concentração. Com a circulação dos marinheiros ingleses mundo afora, a tatuagem entrou em contato com diversas civilizações. No entanto, em 1879, o governo da Inglaterra adotou a tatuagem como forma de identificação de criminosos. A partir de então, a tatuagem virou coisa de fora da lei. Mais de 100 anos se passaram. E agora, como será que as pessoas encaram a prática da tatuagem? Acho que quem gosta de tatuagem faz o que quer, faz o que gosta. Eu não tenho nada contra, não. Eu não gosto de mim, mas quem gosta, não sou contra. Tatuagem não gosto, acho que não combina comigo, não tem nada a ver. Eu acho que não pega bem assim o manual da pessoa, né? O jeito da pessoa ficar, né? Eu acho que quem tem coragem de fazer, tem que fazer mesmo. O mundo está moderno. O DJ profissional e estudante de jornalismo Frederico Crispim é um exemplo de quem vive nesse mundo há mais de uma década. Para ele, o preconceito em cima da cultura da tatu em Goiânia já diminuiu consideravelmente. Há 10 anos atrás, as coisas eram mais difíceis. Existia um preconceito maior em Goiânia em relação às pessoas tatuadas.
algumas eram associadas com bandidagem. De 3 anos para cá, a gente percebe uma mudança em relação ao goiano e à tatuagem. E para ser tatuador, não basta apenas saber a técnica, é preciso entender muito de arte e desenho. Thiago Paiva, vencedor por 3 anos consecutivos da principal convenção de tatuagem do estado, Tattoo Rock Fest, diz ter aprendido muito com seu pai. Meu pai ele já pintava também, né? E trabalhava com cerâmica também. E então assim, desde pequeno já tinha contato e via desenhando. Aí mais tarde, com uns 17 anos de idade, eu comecei a tatuar. E aí a gente vem desenvolvendo, continuo pintando, continuo trabalhando com cerâmica vitrificada, pintura a óleo, aquarela, e vem desenvolvendo. A tatuagem é uma obra de arte viva que fará parte da pessoa até o fim da vida. Por isso, é importante ter certeza absoluta na hora de escolher o que tatuar. Se houver arrependimento, a única saída é o procedimento de remoção a laser. Mas isso é um assunto para uma próxima matéria. Nossa, e essa secura, o nariz fica todo seco, os lábios, tem que ter muita proteção, então é bom você ter sempre um batonzinho de cacau, de manteiga de cacau na bolsa, protetor solar muito forte, né? Direto, porque não tá brinquedo. O programa Boa Vida é um oferecimento CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, Oncovida, uma clínica oncológica que visa um tratamento com qualidade de vida. Fita Métrica, consultoria nutricional, sob a direção de Sinária Carvalho, que vem para uma série de cursos aqui em Goiânia. Ela é a queridinha dos artistas cariocas, faz todo mundo entrar em forma. E também da Renaulto, a sua concessionária Renault. Olha, ter boa vida é ter também um lugar legal para viver, uma casa bonita, que você se sinta bem, que queira voltar depois de um dia exaustivo de trabalho. Nosso repórter Emanuel Tomás foi conferir a mostra Morar Mais por Menos, que é uma mostra muito interessante em que você pode ter móveis e objetos de decoração a preços bem acessíveis para decorar a sua casa e deixá-la do jeitinho que você gosta. Manu? Sofisticação e requinte. Materiais que seriam descartados ganham vida e beleza na mostra Morar Mais por Menos. O tubinho do rolo de papel higiênico é transformado em um sofisticado painel de parede. Tampinhas de garrafa de refrigerante dão forma à imagem de Oscar Niemeyer. E esse portão de garagem então, que acabou virando uma luxuosa luminária. Essa é uma mostra possível, o chique que cabe no bolso. O arquiteto tendo essa disponibilidade de uso da criatividade com poucos recursos, ele agrada sempre. Todos os ambientes da Morar Mais são pensados de forma a unir a simplicidade, o charmoso e o criativo. Quem diria, Aurélia, que essa pilha de jornais velhos transformaria em uma aconchegante poltrona. Isso mostra que beleza também combina com simplicidade. Ao contrário do que todo mundo pensa, não é porque é lixo que não pode se tornar luxo. Então, com uma simples ideia, a gente conseguiu transformar o que até então ia ser jogado aí para o meio ambiente de maneira até muitas vezes que ia agredi-lo em funcionalidade. Com o slogan O Chique que cabe no seu bolso, o evento apresenta 31 ambientes produzidos por arquitetos e designers gráficos goianos, destacando as possibilidades de se viver com estilo e economia. A sustentabilidade ela não é uma tendência, porque até então as tendências passam. E eu diria mais uma conscientização que tem que ser vista mais em projetos que cativam também os contratantes. Afinal de contas, boa vida também é morar bem, né? Gastando pouco. A mostra Morar Mais por Menos vai até o dia 29 de setembro. A entrada é de R$ 30 inteira e R$ 15 a meia.
super quente hoje, um calor mesmo com ar-condicionado, olha como que eu tô, terrível. Então hoje a gente encerra o nosso programa com Sinara Carvalho, eu vou lá conversar com ela, porque eu tô interessadíssima nessas dicas de culinária saudável que ela tem para nos dar. Ela tá chegando, ela veio do Rio de Janeiro para nos atender e para uma série de cursos que começam agora. Então, fique aí sentadinho, não saia do lugar, porque essas dicas da Sinara, elas interessam aos homens, às mulheres, às secretárias do lar, a todos nós que gostamos de um bom fogão, de uma boa família reunida e todo mundo saboreando ao máximo a culinária saudável. Até já! Na Renault, Feirão Renault com super vantagens para você. Taxa zero em até 48 meses, imperdível. E super valorização do seu usado. Tá combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais. Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. Motenise, a concorrência anunciar preço mais baixo? A Renault cobre. Tá combinado? Feirão pra valer na Renault, sua marca Renault. Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar. O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia, 3941-3005. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O programa Boa Vida está de volta agora com a nutricionista Sinara Carvalho. Em todos os programas a gente faz menção ao seu nome, você é nossa parceira, porque Sinara mora no Rio de Janeiro, embora seja goiana, mas está vindo agora em setembro, está em Goiânia agora em setembro, para uma série de cursos sobre culinária saudável, gastronomia funcional, culinária para a mulher madura. Olá, minha querida, prazer tê-la aqui. Animada? Animada, sempre. Você vai ter um batidão aí pela frente, né? Vai ser uma jornada de trabalho, mas assim, muito gratificante. Poder levar um pouquinho, né, de saúde para dentro da casa das pessoas é sempre um prazer para mim. Mas você não faz isso só em Goiânia, você mora no Rio, mas acaba dando curso no Brasil inteiro. Me fala como é que é a sua vida de nutricionista hoje. Hoje minha vida é bem corrida. Eu moro no Rio de Janeiro já há 2 anos. Trabalho tanto no Rio quanto em Goiânia, né? Eu tenho pacientes que eu atendo em personal diet aqui em Goiânia ainda. Então eu fico pelo menos uma vez ao mês, uma semana por mês eu estou aqui em Goiânia para essa atuação. Fora isso, eu promovo cursos pelo Brasil todo. A gente abriu esse final do ano passado para o Brasil todo. Então praticamente todas as semanas eu viajo, né? Então assim, uma maratona bem puxada, mas muito gratificante. Eu adoro o que eu faço. O primeiro de todos vai ser sobre culinária saudável. O que é esse curso de culinária saudável? Eu comecei, esse projeto surgiu, Aurélia, em função do personal diet. O personal é um atendimento dentro da casa do cliente. São aí 4 sessões de pelo menos 4 horas. E tem toda a parte de treinamento com a funcionária, planejamento de cardápio, visita no supermercado, lista de compras. Então é um trabalho bem diferenciado para cada pessoa. Surgiu a partir dele por quê? Porque nem todo mundo tem acesso ao personal diet. Às vezes por falta até mesmo de conhecimento do nosso trabalho, né? E a partir disso eu falei, gente, tantas pessoas que querem levar a saúde para dentro de casa e muitas vezes não tem esse trabalho, essa disponibilidade, né? Em função disso eu montei esse curso, essa oficina de culinária prática e saudável, que é uma oficina de 4 horas, onde junto com as pessoas a gente vai preparar aí a refeição.
A gente vai ter aí algumas receitas que vamos preparar na hora, com todas as dicas, né, de redução de óleo, redução de açúcar, redução de sal, mas quanto reduzir e reduzir por quê? Substituir, colocar o que para dar sabor nesse alimento, né? Então tudo isso será abordado na oficina de culinária prática e saudável. É porque é um trabalho de reeducação alimentar. Reeducação alimentar. E eu sempre falo, né, nada de ser radical e apenas seguir o caminho do meio, comer alimentos saudáveis, né, e que realmente vão trazer saúde e qualidade de vida para dentro de casa. E você dá você faz esse trabalho de personal diet fora do Rio de Janeiro também? Atualmente só no Rio de Janeiro e Goiânia, mesmo porque eu preciso de estar na casa do paciente uma vez por semana, né? Agora, o que eu estou começando um projeto novo é o Personal Detox. O que é o Personal Detox? O Personal Detox é um planejamento de cardápio para 7 dias na casa do cliente. Então, nesse caso, eu vou na casa dele uma vez só na semana, treino a funcionária naquele dia, né? E ela fica orientada com o cardápio em mãos para o restante da semana. Legal. Então ele vai ter aí todo um processo de desintoxicação, né, alimentar na semana toda sobre orientação. O curso Culinária Saudável acontece agora em setembro. Basta você acessar o site da Fita Métrica. Qual que é o site? www.fitametricaconsultoria.com.br. E nesse site você pode fazer a sua inscrição e saber datas, saber local do curso e tudo, certo? Obrigada para você. Nós vamos embora daqui, mas você vai ficar com a coreografia, o balé do Kung Fu, né, que a gente começou durante todo esse programa. A gente mostrou para você o nosso querido Krishna Rasa e ele termina o nosso programa com, para mim é um balé isso. Ele vai achar ruim, será, se eu falar balé? Ele é tão Kung Fu. Não, é um balé porque é uma coreografia linda que ele faz com a espada, que ele faz com o bambu, e é assim que a gente termina o programa de hoje, em homenagem também a esse professor que é campeão brasileiro, que é uma pessoa que luta, está entre os melhores do Brasil, ele representa o nosso país lá fora também, e como todos grandes atletas, sem ser do futebol, sem ser do basquete e do vôlei, mas grandes atletas ou da natação, que estão aí à espera de patrocínio para conseguir levar o nome de Goiás e do Brasil, né, para o pódio. Então vamos prestar um pouco mais de atenção aos nossos atletas, e se você puder patrocinar o nosso querido Krishna Rasa, é agora.评价谁的理由如何？只敢跟我背上我的去交流的，全那个途中取名一个，强不能测，谁是强者，谁在一统武林的资格？